retomar a conversa que nós paramos na quarta-feira da semana passada. E, na semana passada, nós estávamos conversando sobre os negócios do estabelecimento empresarial. Estão lembrados? Eu disse assim, olha, eu vou dividir a aula em quatro etapas, e a gente conseguiu conversar sobre etapa 1, etapa 2, etapa 3, e quando eu cheguei na etapa 4, que eu ia falar sobre a alienação do estabelecimento, eu acho que até avancei um pouquinho e disse assim para vocês, eu vou parar a aula aqui, porque eu não pretendo tratar esse assunto que é tão importante de maneira tão, assim, afoita, né, tão atropelada. Então, pensando nisso, a gente parou a aula passada quando nós chegamos aqui nos requisitos aqui do contrato de alienação do estabelecimento empresarial. Estão lembrados? Não estão lembrados? Estão sim, né? Então, o item 4 a gente já começou, mas eu vou retomar porque eu prefiro ter certeza de que você está aqui me acompanhando, né? Aqui dialogando e entendendo aquilo que a gente vai conversar. Então, eu volto ali, ó, eu começo meu slide, olha ali a minha escrita assim, ó, tratando-se de universalidade de fato. Universalidade de fato é o quê? Natureza jurídica do estabelecimento. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Natureza jurídica do estabelecimento empresarial, estão lembrados? Acho que eu já falei tanto isso que você já está até assimilando na massa do seu ser, mas esse o interesse mesmo. Natureza jurídica do estabelecimento empresarial, universalidade de fato. Estão lembrados por que não é de direito? Por causa da clientela, lembram-se? É certo que o estabelecimento pode, veja, é uma possibilidade dele ser alienado como um todo, como uma coisa coletiva, e quando você está fazendo isso dessa maneira, como uma coisa coletiva, esse contrato de alienação, segundo os doutrinadores, aqueles que escrevem sobre o direito empresarial, esse contrato é chamado de contrato de trespasse. Posso perguntar lá na nossa avaliação, na questão discursiva, explique o que seria ou o que é o contrato de trespasse para o direito brasileiro? Você já consegue responder para mim? Já, né? Contrato de trespasse é o contrato de alienação do estabelecimento empresarial. Estou contando com você, manda um joinha aí para mim se isso aí já está certo. É para estar certo, hein? Isso aqui é só... tá certo, né, Naomi? O resto eles ainda não estão ligando ainda o notebook. Então, o pessoal fica só no KKK, né? Quarta-feira do KKK. Deixa vocês comigo. Deixa vocês comigo. Que dia é nossa prova? Que dia é nossa prova? Dia 20 e poucos, né? Deixa vocês, dia 20 e pouco é o meu dia do KKK. Aí vocês vão ver. Estou brincando, não é uma ameaça. É uma tranquilidade, uma satisfação. Nessa negociação, vamos seguir que a gente tem... Não, tá doido, vingativo não, eu faço terapia, a pessoa se vinga lá no divã, né? Não é aqui com os alunos, não, fique em paz. Olha só, nessa negociação, transfere-se o que? O conjunto de bens e seus anexos organizativos e, por conseguinte, o aviamento. Pergunta da nossa quarta-feira. Posso fazer contrato de compra e venda do aviamento? Sim? Não? Nem acham aí o sinalzinho que é certo, né? Não posso. Por que eu não posso fazer o contrato de compra e venda do aviamento? Vou melhorar a minha pergunta. Aliás, vou complicar a minha pergunta. Aviamento, bem corpóreo ou incorpóreo do estabelecimento? Começou a quarta-feira difícil, hein? Eles se escondem, né? Eles fazem de conta que não é com eles que eu estou falando. É com vocês que eu estou falando aí. Aviamento, bem corpóreo ou bem incorpóreo? Incorpóreo, Rony? KKK, Naomi. Incorpóreo? Tem certeza disso? Deveria ser incorpóreo, mas ele não é nem corpóreo nem incorpóreo, porque ele só existe de fato,
não é verdade? Eu nem consigo fazer de contrato de compra e venda, porque ele segue o estabelecimento. Então, cuidado com isso aí. Veja que eu estou a todo momento testando aí os seus conhecimentos e puxando você aqui para refletir comigo com relação ao estabelecimento empresarial. Esse slide, eu quero chamar a atenção para vocês que quando a gente está falando de contrato de trespasse, não é a mesma coisa de quando nós estamos pensando na transferência de cotas ou de ARL ou de sociedade, né? Juliano, por que você não está pensando em empresário individual? Você não falou mais dele? Eu não estou falando do empresário individual porque o empresário individual ele não tem personalidade, né? E fica bem complicado quando eu venho aqui falar de estabelecimento em vir tratar de alguém que não tem personalidade. Mas poderia ser também. Mas eu prefiro tratar aqui dos entes, né, daqueles entes do direito que têm personalidade, fica mais fácil aqui para a gente entender o contrato de trespasse. Então, Juliana, eu não entendi a sua colocação, eu refaço a minha colocação. Se eu fosse uma Eireli, né, estou vendendo o meu estabelecimento, eu não lembro na aula passada para quem que eu vendi o meu bar, né? Era alguém dos presentes, eu me lembro que o Rodrigo era o credor, não era? O Rodrigo era o credor, vendi para a Naomi, para que eu vendi meu bar? Não lembro mais também? Eita, então eu vendo novamente, vou vender para você, Naomi, que me fez o kkk, vou vender o bar, era para o Guilherme, verdade, Naomi, cadê o Guilherme? Está na aula? Não estou vendo ele. Fala para ele, ó, que começou o negócio, não terminou aqui o negócio do estabelecimento empresarial com o professor Juliano, hein? Dá uma dura nele, Naomi. Mas você era credor, então, ou era o Rodrigo? Qual dos dois era? Não era? Eu vou vender para você, Naomi. O Rodrigo era o credor? Então, eu vou vender para você hoje, entendeu? Então, olha só, se eu fosse uma Eireli e estivesse vendendo o meu estabelecimento empresarial para você, Naomi, o que a gente poderia fazer? Se fosse uma mera cessão de cotas, eu iria lá e faria a transferência na junta comercial. Mas não é só isso, concorda? Nós queremos fazer uma venda do próprio estabelecimento. Eu quero vender nome, eu quero vender boa fama, que subentende-se seria o aviamento, eu quero vender a cliente, eu quero vender tudo. Então, se eu quero vender tudo, é diferente da substituição de cotas. Né? Talvez aqui fosse melhor eu pensar numa sociedade, a gente não estudou sociedades ainda, mas faz de conta que é uma sociedade minha e minha e do meu irmão, né? E somente eu vou vender as cotas para você. Eu tenho 40%, vou vender 40% para você. Conseguem enxergar a diferença da compra, da aquisição de cotas empresariais e a aquisição do estabelecimento como um todo, como um bem unitário? Como um bem unitário, a gente vai tratar como trespasse. Como cotas, conversa seria outra, né? A gente faria a substituição lá na junta comercial. Conseguem enxergar isso que eu estou falando? Não adianta ficarem quietinhos aí, que depois não estão entendendo o que eu estou dizendo, hein? Depois só piora. De hora em hora eu complico as coisas. Então, ó, tô brincando. Mas isso aqui, sim, Gabriel, então tá bom. Isso aqui, ó, a gente já conversou lá passado, já era para estar na ponta da língua. Primeiro travessão ali, ó. Há uma alteração de titularidade do estabelecimento. E eu volto àquela velha pergunta. Por que titularidade e não propriedade? Não sei. Universalidade de fato. Então, o adequado é você ter, lembra aquela pergunta? Direitos reais ou direitos pessoais? Direitos pessoais de ordem patrimonial. Você já me respondeu isso. Então, olha só. Por isso que a gente fala em titularidade do estabelecimento e não propriedade do estabelecimento. Porque propriedade eu posso usar, dispor, gozar da maneira que eu quiser. E aqui no direito, ó o Guilherme entrando, ó, só que agora já perdeu a venda do estabelecimento para Naomi, né, Naomi? Agora nós não vamos fazer mais negócio com ele, né? Ô, Guilherme, entrou atrasado, ó, vendi o estabelecimento agora para Naomi, perdeu, né? Perdeu. Segundo travessão, nos casos de alienação parcial do estabelecimento, também aplica-se as regras do trespasse. O que seria uma alienação parcial do estabelecimento? Lembrem-se que a aula passada, quando eu estava vendendo o meu bar, eu disse assim, eu não vou vender o meu nome fantasia. Qual que era o meu nome fantasia? Bar do Professor Juliano. Eu ia vender o estabelecimento todo, menos a questão do nome.
Então, ainda que seja uma alienação parcial do estabelecimento empresarial, eu vou chamar isso aqui de trespasse e nós vamos aplicar as regras aqui do direito civil. E o último travessão que a gente já conversou aula passada, estou apenas fazendo uma revisão para você relembrar, ficar aqui atento comigo. De acordo com o STJ, o simples contrato de locação do estabelecimento não configura trespasse. Ô, Juliano, não estou lembrado dessa história de contrato de locação. Eu dei o exemplo aí da UniFCV. Falei, ó, faz de conta que a UniFCV está mudando a sede dela para um outro estabelecimento e sobrou todas essas salas aí para o Barbieri resolver. E ele decide, como reitor, fazer uma sublocação para o Colégio Áxia. Eu posso falar que ele está fazendo um contrato de trespasse com o Áxia? Está fazendo um contrato de sublocação. Nós vamos aplicar a lei da locação, que é a Lei 8.245/91, na parte que trata da locação não residencial. Outro dia, eu me lembro que eu combinei com vocês que, se der tempo, né, se sobrar aqui tempo hábil, a gente vai trabalhar a lei de locação ao que se refere à locação comercial, também tratada pela lei como não residencial. Mas, se não der tempo, eu acho que quem vai trabalhar ou está trabalhando, ou já trabalhou isso aí com vocês, é a professora Juliana. Não se esqueçam de perguntar para ela, quando ela estiver trabalhando essa matéria com vocês, sobre a questão da locação não residencial, ou, como nós falamos no linguajar comum, na locação empresarial. Se der tempo, a gente abre ali um tópico extra, alguma coisa, e a gente trabalha isso também ainda esse semestre. Se não der tempo, a gente vê o que faz, mas isso aí faz parte lá da disciplina dela. Então, não estou aqui pulando nada com relação à disciplina. Gastei 12 minutos para que a gente pudesse chegar onde? No começo da aula dessa quarta-feira. Nós paramos aqui, gente, eu não sou esquecido, não, eu me lembro muito bem. Nós paramos no item 4.1, condições de eficácia para o estabelecimento empresarial. Ó, vocês ficam só no kkk, né? E eu fico aqui no conteúdo mesmo. Então, era aqui que eu pedi para vocês lembrarem, mas como vocês não lembram de nada, eu lembro. Então, foi aqui que a gente parou. Então, vamos lá. Item 4.1, a gente continua a nossa conversa. Pode influenciar diretamente os interesses dos credores do alienante. Naomi, agora, é que a aula do Diogo hoje foi pau. Ah, vocês estão gostando mais da aula dele do que da minha? Deixa vocês comigo, né? Filosofia, o empresarial sempre vai perder para a filosofia, né? Todo mundo tem um pouco de filósofo. Não, Naomi, eu sou suspeito, eu sou 1000% empresarial, mas filosofia é legal também, mas não é a minha praia, entendeu? Voltando, menos a sua aula que eu aprendo. Ah, não fala isso que eu fico vaidoso, entendeu? Eu fico vaidoso, daí não, a gente tem que trabalhar, isso sim, né, Júlia? Precisamos se tornar aqui bons advogados, excelentes profissionais do direito, porque é isso de difícil, Deus me livre, ó, coisa difícil já chega à vida, né? Mas estou brincando, filosofia é legal, bem legal. Mas vamos voltar aqui para o empresarial, porque empresarial é a top 10, né? Bom, pelo menos para mim. Mas vamos voltar lá. Essa questão da alienação do estabelecimento, o Guilherme perdeu aqui o começo da aula, então eu vendi o meu estabelecimento para a Naomi. E o Rodrigo, pelo que eu me lembro, era o meu credor. Olha o que está falando esse meu slide aqui à esquerda. Pode influenciar diretamente os interesses dos credores do alienante, na medida em que boa parte do seu patrimônio poderá estar passando para as mãos de outras pessoas. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Artigo 1145. Então, você que tem um caderno, vamos fazer a anotação aí do artigo 1145. Olha o que ele está falando. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. Opa. Vou parar a leitura aqui, porque aqui a gente já tem uma locução para que seja trabalhada. Vamos exemplificar? Vou pegar números inteiros, né? Lembra da aula de matemática? Números inteiros do conjunto de números reais. Então, vamos pegar aqui números inteiros. Estou alienando o meu estabelecimento para a Naomi, que antes era para o Guilherme, mas ele não apareceu aqui para fechar o negócio. Eu alienei ele para a Naomi.
estou alienando o estabelecimento por, deixa eu pensar, tem que ser um valor menor do que o crédito, por 100 mil. Mas sabe quanto eu devo aí pro Rodrigo, que está no KKK, né, Rodrigo? Eu devo 150 mil reais. Então, olha ali onde eu parei a leitura do artigo 1145, ele está dizendo assim, ó, se ao alienante não, essa eu não dou. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. Então, vejam bem. Então, eu estou alienando o estabelecimento por um valor que está sobrando dívidas. Então, segure aqui o raciocínio que a gente vai seguir na leitura do artigo. A eficácia da alienação depende... Olha só, gente, o legislador fez a lição de casa. Ele diz que, para que essa alienação seja eficaz, ela vai depender... Veja, o artigo é expresso. Depende ou do pagamento de todos os credores. Aí, Rodrigão, vai receber os 150 mil, hein? Vai receber. Segundo o artigo 1145, para que tenha eficácia essa alienação, eu tenho que pagar os credores. Mas, olha ali que tem no direito tudo tem um ou, né? Um entretanto. Olha ali, ou consentimento destes. Aí, Rodrigo, não necessariamente eu vou efetuar o seu pagamento, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Então, ainda que pareça que eu esteja sendo incisivo, mas no artigo 1145, o legislador fez a sua lição de casa e trouxe todo o rito que nós vamos ter que fazer aqui no contrato de trespasse. Não entendi ainda, Juliano. Calma, vamos discutir cada uma dessas locuções. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa para frente. Não, quero falar aqui um pouquinho ainda, entendeu? Então, pensando aqui no artigo 1145, ele traz as condições. O que é condição de eficácia mesmo? Eficácia quer dizer que o negócio vai ser, né, entre as partes o negócio é válido. A eficácia é com relação a terceiros. O Rodrigo é terceiro, não é? Eu estou vendendo para a Naomi, o que o Rodrigo tem a ver aqui com a nossa história? Ele tem a ver que ele é credor, ele é terceiro interessado. Olha o que a lei está falando aqui, está assegurando ao Rodrigo que a alienação do estabelecimento ela só vai ser considerada eficaz se houver o pagamento dos credores ou a sua aceitação tácita. Só que isso o artigo fala num segundo momento. Por que o artigo fala num segundo momento? Se você ler ali a parte inicial do artigo, ele está dizendo assim, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo. Vamos mudar o meu exemplo? Em vez de eu estar alienando por 100 mil com uma dívida de 150 mil para o Rodrigo, vamos considerar a dívida de 150 mil para o Rodrigo, mas o meu estabelecimento eu estou alienando por 200 mil reais, Rodrigo. Então, se o meu passivo é menor do que os bens que eu possuo quando eu estou alienando esse estabelecimento, eu não preciso da sua autorização. E também não preciso te pagar. Por que eu não preciso? Porque eu me encaixo na primeira parte aqui do artigo. Qual é a primeira parte aqui do artigo 1145? A primeira parte do artigo 1155 está dizendo o quê? Que se existirem, né, bens suficientes para solverem o passivo no momento da alienação, está tudo certo. Então, você, meu aluno de direito empresarial, faça essa anotação aí agora. O artigo 1145, ele prevê 2 momentos para você. Como assim 2 momentos? O primeiro momento, a primeira circunstância, assim, a primeira possibilidade que é, eu vou alienar, sim, o meu bar, mas os bens que eu estou alienando aqui no estabelecimento é maior do que o meu passivo. Eu devo 150 mil reais aí para o nosso caro colega, o doutor Rodrigo, mas o meu estabelecimento eu estou alienando por 200 mil reais. O meu ativo é maior que o meu passivo, então essa alienação é válida, sim, para o direito civil. Agora, veja que o legislador ele coloca uma segunda situação. Qual segunda situação? A situação de que não há bens suficientes para pagar o Rodrigo. Então, nós vamos voltar naquele outro exemplo. Qual exemplo? Eu devo 150, eu mantive a dívida igual, constante, ô Rodrigo, mas agora estou alienando o estabelecimento por 100 mil reais. Olha lá. Aí vai depender, para que Naomi, para que você possa comprar o meu estabelecimento, vai depender de 2 circunstâncias. Ou eu pago
os meus credores. Aí, Rodrigão, vai receber, ou eu pego a sua anuência, que daí o artigo ainda vem e explica para nós. Essa anuência pode ser expressa ou pode ser tácita. E ele ainda vem e te coloca até o prazo, ó, no prazo de 30 dias a partir da sua notificação. Vamos para o slide da frente, que eu vou estar exemplificando, conversando um pouco mais sobre isso. Mas o artigo 1145, pelo amor de Deus, é pilar aqui na nossa conversa de trespasse. Vamos ver o que eu anotei aqui para a gente conversar? Primeiro, travessão. Não basta a publicidade normal do trespasse. Qual que é a publicidade normal do trespasse? Estão lembrados? Essa eu não vou falar. Eu estou falando, falei para o pessoal do 5º ano que eu vou, até acabar o semestre, vou achar a musiquinha para colocar aqui do telemarketing, né? Enquanto vocês não respondem a minha pergunta, eu vou colocar. Né? Não respondem, foram jantar e me deixaram aqui dando aula. Como que é a publicidade do contrato normal do trespasse? É a publicação na imprensa oficial, estão lembrados? É lá, a gente já viu isso aula passada. Então, não basta a publicidade normal do trespasse, é necessária uma notificação pessoal dos credores. E aqui agora eu quero fazer um parêntese para vocês. Por quê? Ali, ó, pode ver que eu até coloquei entre parênteses. Cartório, carta com aviso de recebimento. Nós estamos em 2020 e nós temos aí o direito digital, né? Hoje a gente tem mensagem de WhatsApp, mensagem por e-mail, SMS. Posso mandar isso aí tudo, Juliano? Sim ou não? Aí, Rodrigo, posso mandar SMS? Posso mandar WhatsApp para você? Você me responde se está de acordo com a alienação ou não? Poder, eu posso. Poder, eu posso. Veja, mas o que está me impedindo? Agora, qual é o problema de eu mandar dessa forma? O problema é a prova. Nós estamos, eu quero vender o meu estabelecimento, eu quero alienar. Eu preciso fazer isso da forma regular aqui dentro do direito, que senão o Rodrigo anula a nossa venda. Ou Naomi, se a gente não fizer o contrato de trespasse com todos os requisitos legais, com facilidade o Rodrigo vem aqui e alega o quê? Olha, esse contrato não é eficaz, eu vou entrar com uma ação pedindo a nulidade. Tem garantias? Vejam, se eu tivesse te dado garantias, Rodrigo, você não poderia estar vindo aqui anular a minha venda. Por quê? Você está garantido. Eu estou tratando de dívida sem garantia. Então, vejam só. Eu, Juliano, se você for lá me procurar no meu escritório para me consultar como advogado de direito empresarial. Se você quiser fazer uma venda de um estabelecimento, você acha que eu vou pedir que você faça a notificação do credor como? Por WhatsApp? Por SMS? Por e-mail? Mande um e-mail. Não, né? Como eu vou querer ter certeza daquilo que eu estou fazendo, porque eu posso ser responsabilizado como profissional, um mau profissional, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, Naomi, nós vamos fazer a notificação do Rodrigo pelo cartório de títulos e documentos. Como é que funciona a notificação do cartório de títulos e documentos? O cartório de títulos e documentos vai mandar um oficial que tenha fé pública para intimar o Rodrigo desse contrato, dessa alienação que eu estou fazendo no estabelecimento. Concordo? Eu vou ter uma certidão lavrada pelo oficial lá do cartório de títulos e documentos dizendo que cientificou o Rodrigo dessa minha alienação do estabelecimento. Consegue enxergar a diferença dessa questão? Sim ou não? Sim, né? Penso não. Você, como cliente do estabelecimento, você tem que ter tanta preocupação quanto eu para que esse contrato seja considerado válido. Sabe por quê, Naomi? Porque você vai estar me pagando. Vocês estão vendo como a coisa ela é muito aqui importante, ela é bem amarradinha aqui dentro do direito? Eu quero vender, quero receber o tutu. A Naomi, poxa, tá dando dinheiro aqui pro alienante, e se tiver problema depois? E lá vem o Rodrigo dizendo, olha, eu sou credor, pera lá, o que vocês estão fazendo aí? Então, é toda essa circunstância que a gente tem que conversar. Então, no meu ver como advogado, eu faria a notificação pelo cartório de títulos e documentos
muito embora não seja proibida você fazer a notificação por qualquer meio que você consiga provar a ciência aí do credor ou dos credores. Eu não recomendo o WhatsApp. Faria por cartório de títulos e documento. A pessoa notificada, Rodrigo, ela pode se opor à alienação. Ela pode falar, não vai alienar não, eu quero receber. Estão vendo por que é importante? Então, calma, que eu ainda vou desenvolver um pouco mais esse raciocínio aqui da alienação. Quero falar um pouquinho, do segundo travessão que eu coloco, embora não seja, vocês ainda não sejam conhecedores disso que eu vou falar, porque vocês vão aprender lá no terceiro, quarto, quinto, acho que no sexto, acho que no sétimo semestre, vocês vão estudar recuperação judicial com o professor Givago, que acho que era o antigo Empresarial 3. Eu não sei agora como é que ficou, com qual nome ficou aí na grade nova. Mas vocês vão estudar com ele como é que funciona aí a questão hoje da recuperação judicial ou da dissolução, né, das empresas hoje, como é que isso funciona, né? E aí eu venho dizendo o seguinte, nada impede que posteriormente se configure a ineficácia do negócio nos termos do artigo 129, 6º da Lei 11.101 de 2005. Gente, essa lei é a lei da recuperação judicial. Então, esse artigo 29, inciso 6º, ele vai estar dizendo para vocês que o quê? Se eu estiver fazendo essa alienação com relação à Naomi, estou alienando o meu estabelecimento para ela, e essa alienação, ela está jogando esse estabelecimento num estado de insolvência. Eu posso até tentar fazer a recuperação judicial dele, mas se ficar comprovado que no momento da alienação, esse estabelecimento ele já era, né, não tinha condições, não tinha viabilidade econômica, de repente a gente pode vir aqui discutir essa eficácia num processo de recuperação judicial. Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa matéria é tão importante, porque acho difícil hoje, dentro do direito empresarial, você não usar o contrato de trespasse. Imaginem vocês agora, nesse momento de pandemia, quantas recuperações judiciais vão ser distribuídas na justiça, quantos estabelecimentos vão ser vendidos, tirando aqueles que serão fechados. Então, como é que você não vai se preparar para isso? Professor, mas nós estamos no terceiro semestre, do terceiro para o 10º voa, e se você não tiver entendido aqui a minha disciplina, chega lá, você vai, como dizia o antigo professor do cursinho lá, o Eliomar, você vai ter lata vazia para vender, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que você tenha conhecimento e que seja um advogado melhor do que eu. Olha, eu estou sendo vaidoso, hein? Estou me chamando de bom advogado, mas vocês serão melhores que vocês estão tendo aulas comigo. Então, a gente... Não vai fazer de novo, não. Deus o livre, não. Fazer de novo. Gostou tanto, tem que tirar 10 aí nas minhas provas e seguir estudando aí, tirando 10 em todas as disciplinas. Curtem aí o desafio? Desafio ou passe? 4.2, dos débitos do estabelecimento. Agora aqui a gente vai entrar numa outra tangente de débito do estabelecimento, que vocês vão ver como é que é interessante essa nossa conversa. Os débitos do empresário, quando a gente está pensando em empresário, eu não estou falando de empresário individual. Estão vendo? Quem que é o empresário mesmo aqui do estabelecimento? Pensando em uma Eireli, quem que é o empresário da Eireli? Nossa, estou abismado, tanto ler. É verdade, Rodrigo, tem que pôr a música. Quem que é o empresário da Eireli, gente? Isso é matéria do primeiro bimestre. Toca a música, vocês vão ver a música que vai tocar. Vai ser a música fúnebre. Morreu aqui, jaz do conhecimento aqui dos meus caros e nobres alunos. É quase isso. Quem que é o empresário da Eireli mesmo? Estão lembrados? Gente, conceito de empresário. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção e circulação de bens ou serviços. Quem é o empresário da Eireli? É a própria Eireli, gente. Ela tem personalidade jurídica. Lembrem-se que essa questão do empresário, a gente já fica um pouquinho com dor de cabeça quando a gente está falando do empresário individual. Por quê? Porque ali não tem personalidade. Quem exerce a empresa é ele mesmo. Em todos os outros modelos societários ou de atividade individual que tenha personalidade jurídica, nós vamos considerar o conceito de empresário. Então, olha ali, os débitos do empresário não integram o patrimônio do estabelecimento, embora faça parte do seu, aliás,
Estou lendo errado. Os débitos do empresário não integram o estabelecimento. Porque qual era o conceito de estabelecimento mesmo? Complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial. Onde está escrito débito aqui? Não estou vendo. Então, os débitos não integram o estabelecimento, porém, não posso fazer de conta que esqueci, né? Esqueci que eu devo para o Rodrigo. Estou vendendo para a Naomi e não esqueci que eu devo 150 mil para o Rodrigo. Não é bem isso. Ele faz parte do patrimônio do estabelecimento. Ainda que seja um patrimônio o quê? Negativo. Então, vou falar novamente, porque eu imagino a cara que vocês estão fazendo para mim agora com esse, né? Vocês estão ouvindo essa minha colocação. Os débitos do empresário não integram o estabelecimento. Por que, Juliano, que não integra o estabelecimento? Olha, mais uma vez eu vou te dar uma dica como meu aluno. Todas as vezes que você ver a palavrinha estabelecimento empresarial na minha disciplina, para o raciocínio, faz um asterístico, e lembrem-se do conceito legal do estabelecimento. Complexos de bens para o exercício da atividade empresarial. Não estou vendo referência aos débitos no conceito legal de estabelecimento. Então, evidentemente que os débitos não integram o estabelecimento. Porém, eles existem. E eles integram o quê? O patrimônio do estabelecimento. Então, fiquem com essa ideia que eu vou desenvolver ela aqui. Opa, por que está passando dois de uma vez? Volta. Fiquem com essa ideia que... volta, acho que acabou a... Rapaz, acabou a pilha do meu... Vamos voltar. Passa aqui no meu teclado. Era isso aqui, ó, né? Porque o último era esse aqui ó. Os débitos não são bens que integram o estabelecimento, eles são apenas o quê? Ônus, né? Que gravam o patrimônio do empresário. Aí, Rodrigo, você é o ônus do meu estabelecimento. Então, o fato do meu estabelecimento dever para você 150 mil reais, você é um ônus para o patrimônio aqui do meu estabelecimento. Isso é indiscutível. Eu estou brincando com vocês porque depois, no final da aula, eu vou combinar uma atividade para a aula que vem que eu combinei com o pessoal do matutino, eu vou combinar com vocês também. Como esses débitos não integram o estabelecimento, né? Ali está escrito, não integram o patrimônio. Na verdade, eles integram o patrimônio e não integram o estabelecimento. No trespasse, as dívidas não eram transferidas, salvo disposição em contrário das partes. Então, pera lá, que história que é essa? Obtida a anuência dos credores ou da lei. Então, pera lá, Juliano, o que você está falando? Aqui eu estou fazendo uma referência, precisava até explicar melhor um pouco nesse slide, que antes do Código de 2002, como é que funcionava essa questão dos débitos na alienação de estabelecimento empresarial? Eu acho até que eu explico isso aqui, quer dizer, aqui, ó. Antes do Código de 2002, era necessária a inserção de uma cláusula no contrato de trespasse para que houvesse a sucessão ou uma determinação legal específica. Ou seja, qual era o código vigente antes do Código de 2002, na parte empresarial? Eles morreram, sumiram. Gente, códigos de 1850. Então, lá no Código de 1850, quando falava-se em trespasse, em alienação do estabelecimento, ele não trazia esse direito, tem que tocar a música mesmo, ele não trazia esse direito do quê? Esse direito de sucessão, esse direito de eu entregar as dívidas. Então, o que acontecia? Antes do Código de 2002, o trespasse era uma bela de uma cilada. Por que era uma bela de uma cilada? Eu ia vender o estabelecimento aí para a Naomi por 100 mil, vendia, e depois ela descobria que tinha os 150 mil reais de dívidas do Rodrigo. Olha que coisa de outro mundo. Então, era esse o impasse legal que o Código Civil de 2002, ó, baseado no direito italiano, estão lembrados? Aschini, teoria da empresa, então, estou dizendo, com o advento do artigo 1146, o adquirente, Naomi, você que está comprando aí o meu estabelecimento, o adquirente sucede o alienante nas obrigações regularmente
contabilizadas, como ocorre no direito italiano. Então, eu, Juliano, qual tem que ser a minha preocupação para que esse contrato vá com todas as suas avenças aí, com seus anexos para Naomi? Eu tenho que cientificar, eu tenho que contabilizar todos os meus credores, senão não adianta. Por quê? Querem ver uma coisa? Acho que o próximo slide, não é, eu queria o artigo 1146, deixa eu ver, eu não projetei ele. De manhã eu pedi para alguém printa o 1146 e coloca aqui nos comentários para eu poder ler ele para vocês, entendeu? Que se eu sair daqui depois eu me perco. O artigo 1146, ele vai estar dizendo exatamente isso que eu estou falando. Vai, Naomi, printa aí para nós que você é adquirente, você tem interesse em estar fazendo o contrato de 3 partes da forma adequada. Rodrigo, você também, se a Naomi não printar o artigo 1146, estou precisando dele, para poder ler aí para vocês. Ou se alguém mais quiser fazer o print, cola aqui na conversa que eu abro o comentário aqui e faço a leitura para vocês. Eu deveria ter printado e estar com o código aqui. Aqui, ó, pera lá. O Lucas colocou. Obrigado, Lucas. Vamos ver o que está falando. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, vírgula, quanto aos créditos vencidos da publicação. Qual publicação? Lá da imprensa oficial. E quanto aos outros, da data do vencimento. Então, se eu fosse você, meu aluno, fazia mais uma anotação. Artigo 1146. Esse artigo 1146, ele traz aqui a responsabilidade solidária de quem? De quem está vendendo o estabelecimento. Vejam que eu ficarei solidário pelo prazo de 1 ano. E como é que conta esse 1 ano? 1 ano do prazo da publicação das dívidas já vencidas ou 1 ano das dívidas que são vincendas. Por quê? Isso aqui eu vou contabilizar e vou mostrar para a Naomi. Naomi, você quer comprar o meu estabelecimento? Quero. Eu tenho isso aqui de dívida, devo isso aqui para o Rodrigo, devo isso aqui não sei para quem. Então, vejam que esse contrato de alienação do estabelecimento, ele traz aqui uma segurança legal. Por que ele traz uma segurança legal? Porque antes de existir o artigo 1146, a gente podia passar a perna nos outros, e hoje a gente não pode. Então, esse artigo traz o quê? Segurança jurídica ao ordenamento. Então, vejam como isso é interessante ao direito empresarial. De onde nós tiramos isso? A gente se baseou no direito italiano. Então, não tem nada aqui de inovação legislativa, não tem nenhuma grande história aqui que fizeram no Código Civil de 2002. Eles simplesmente se basearam no direito italiano e trouxeram aqui o alienante como devedor solidário pelo prazo de 1 ano. Pergunta, já que vocês me perguntaram, eu pergunto para vocês. Qual a diferença de devedor solidário ou devedor, ou, aliás, responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária? Hein? Não dá tempo de procurar, né? Responsabilidade solidária quer dizer que a pessoa deve junto. Responsabilidade subsidiária, primeiro exige-se a responsabilidade do primeiro, e depois, se o primeiro não pagar, se o primeiro não se resolver, se busca o outro. É isso mesmo, Naomi. Responsabilidade compartilhada no caso da solidária, e no caso da subsidiária, primeiro exige-se do primeiro responsável, e depois, se ele não saldar, se ele não resolver, você vai para o próximo. Qual é melhor? Ou melhor, qual é pior? Como bons advogados, vocês deviam responder para mim. Depende, professor. Melhor ou pior para quem? Depende para quem eu seria o advogado. Se eu sou o advogado credor, é melhor solidário ou subsidiária? Verdade, Rony, depende do lado, é isso que eu estou falando. Se eu sou advogado do Rodrigo, eu prefiro responsabilidade solidária, porque eu chamo todo mundo aqui para responder. Se eu for advogado do alienante, o que seria melhor para mim? Responsabilidade subsidiária. Primeiro vai atrás de quem comprou, se ele não resolver, depois você vem atrás de mim.
Legal esse raciocínio, né? Também acho. Débitos tributários. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona a questão do débito tributário aqui na alienação de estabelecimento? Não se aplica o artigo 1146 do Código Civil, mas sim o artigo 133 do CTN. CTN não é Código de Trânsito Nacional, é Código Tributário Nacional. Código de Trânsito é CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro. Esse aqui é Código Tributário Nacional. Eu não vou ler o artigo 133 inteiro para vocês, senão vocês vão ficar com preguiça. Mas eu vou explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Olha que ali o caput dele é completo, hein? Ó, pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título. Quando eu digo qualquer título, pode ser a título oneroso ou a título gratuito. Olha como é que a gente cai aqui no direito. Fundo de comércio ou, olha ali nossa aula, estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sobre firma ou nome individual. Veja, falou todas as possibilidades de nomes, né? Firma, nome individual, razão, responde pelos tributos relativos ao fundo ou ao estabelecimento adquirido, devido até a data, e ali ele te traz mais algumas coisas. Então, anote aí no seu caderno e leve isso para a sua vida. Do fisco, direito tributário, Receita Federal, nós não vamos escapar. Quando eu digo nós não vamos escapar, não existe ali a aplicação do artigo 1146 na ONU. Então, você que é adquirente do estabelecimento, cuidado. Se você não tirar a certidão dos débitos tributários, você pode vir a ter uma surpresa. Deixa eu ver o que vem depois, que eu quero falar uma coisinha. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu falar essas duas coisinhas, que eu vou trazer um exemplo. A ideia aqui no direito tributário é manter a obrigação com quem possui a titularidade dos bens vinculados ao exercício da atividade. Então, qual é o raciocínio do fisco? Se o estabelecimento foi passado para a Naomi, quer dizer que agora ela é o titular dos bens, não é? Pelo direito empresarial é. Se ela é o titular dos bens, então ela deve saldar os débitos tributários. Ah, mas o Juliano escreveu no contrato de trespasse que os débitos tributários ficariam com ele. Infelizmente, segue o estabelecimento, vai manter a solidariedade do Juliano, porque nós estamos falando de fisco, gente. O fisco nunca quer perder. Então, deixa eu falar do direito trabalhista, depois eu faço uma comparação dos dois para você entender, não é que acabou aquele do meu teclado mesmo? Débitos trabalhistas. Também não se aplica o artigo 1146. Nossa, que triste. Mas sim, o artigo 448 da CLT, que vocês vão estudar lá com a professora Luciana Fante. Olha lá o que diz o artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. E daí ele vem dizendo ali da sucessão trabalhista, que tanto faz como tanto fez. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que nesses dois casos, nem vou para o slide à frente, por que no direito tributário e no direito trabalhista a gente não aplica o artigo 1146? Hein, Naomi? E aí, Rodrigo? Lucas? Guilherme? Júlio? Stephanie? Estou fazendo quase a chamada, hein? Pai eterno. Não, é direito empresarial. Não é presente, não. É presente só se for presente para mim. Interesse público, Rony, está tangenciando, mas olha só. No direito tributário, qual é o bem que a gente está resguardando? O Estado, né? A parte financeira do Estado. No direito trabalhista, qual é o bem que a gente está resguardando? O obreiro, né? O empregado. O Eduardo, o Rodrigo não está colaborando mesmo, não, Naomi. Mas então, vejam bem, nesses dois casos, eu tenho um conselho como advogado. Vocês se lembram que eu disse, já contei toda a história lá quando empresário individual com ele, que eu fui empresário. E uma coisa eu tenho a honratez de poder, a hombridade de falar para vocês.
eu aprendi a duras penas, mas eu já tinha isso como formação profissional, de que você não pode ficar devendo para o Estado nem para a Justiça do Trabalho. Então, quanto empresário, passei vários perrengues lá para poder liquidar minha empresa, uma série de coisas, mas tem duas coisas que eu nunca brinquei. Nunca brinquei com o fisco, nunca fiquei devendo para a Receita Federal, nem INSS e nem com a Justiça do Trabalho, né? Até hoje eu tive, lá na época da transportadora, eu tive uma única trabalhista e que eu fiz acordo antes da audiência, porque eu não queria ter uma ação trabalhista envolvendo o meu CNPJ ou envolvendo eu aqui como dono de uma empresa. Ah, Juliano, mas isso aí não quer dizer nada. Eu estou querendo mostrar para vocês, como advogados, estou em uma ação trabalhista, mas como autor ou como ré? Se for como autora, tá ótimo. Se for como requerida, aí, requerida não, requerer, reclamado, reclamante e reclamado, né? No direito do trabalho é essa nomenclatura que a gente usa. Se você estiver como reclamada, como reclamante, tá bom, entendeu? Então, estou dizendo isso para vocês porque quando vocês forem advogar no direito empresarial, você tem que prestar essa orientação ao seu cliente. Qual orientação? Olha, nós podemos ficar devendo para bancos, nós podemos ficar devendo para credor. Olha aí, Rodrigo, qual é o título que você tem aí contra o meu estabelecimento? Nota promissória, boleto, cheque, confissão de dívidas. Então, vocês estão vendo que dentro ali do direito empresarial, depois eu divago, acho que vai trabalhar isso aí com vocês vão ver todas as modalidades de títulos de crédito. É muito importante você ter ciência, você entender isso aqui que eu estou te falando, sabe por quê? Você vai usar na sua vida toda. Imagine você arrumando um clientão aí de direito empresarial e você, como diz minha avó, tropicando aqui nos conceitos, falando para ele, não, fica devendo para a Receita Federal. Fica mesmo para você ver o que acontece. A Receita Federal não perdoa. Ela fica sempre em dívida ativa. Aí você vai dizer, ah, mas eu conheço um monte de gente. Fica com os bens bloqueados. A Receita, entendeu? Se tem uma coisa que ela não brinca, é com isso, entendeu? Dívida ativa. O direito do trabalho, mesma coisa. Então, a minha orientação é sempre a mesma. Não deixe acumular dívidas tributárias e não deixe acumular dívidas trabalhistas. Outro dia, era uma consulta, a pessoa me pagou a consulta e eu fiquei com pena dela, porque ela me apresentou um tamanho, ela era uma Eireli, só que o que acontece? A bomba ia estourar para o lado dela, porque como ela era a única titular, ela era como se fosse laranja da empresa. Tinha uma dívida tributária beirando R$1 milhão, gente. Fiquei com pena, viu? Porque eu não tinha o que falar para ela. Tem que pagar. E ela, tipo assim, a dívida não era dela, entendeu? Ela emprestou o nome. Olha o tamanho do problema que essa minha quase cliente, não é minha cliente, a pessoa pagou a consulta, eu não tenho o que fazer naquela situação, eu não vou vender um pedacinho do céu para ela, porque não existe. Ali ela, foi o que eu disse, isso aí procure um tributarista para verificar se consegue comprar crédito tributário, né, para tentar ali uma compensação e ver se consegue comprar créditos mais baratos para tentar pagar esse 1 milhão por menos. Mas isso aí é briga de cachorro grande, entendeu? Isso aí não é... Eu não advogo no direito tributário, então não faço ideia, né, de quem esteja vendendo aí precatórios, de quem esteja vendendo créditos tributários que possa fazer essa compensação. Mas existem advogados especializados nessa área e que dá para fazer isso. Eu simplesmente prestei ali a consulta com relação ao direito empresarial, e com relação ao direito empresarial, ela está ferrada. Mas seguimos, andamos, né, como dizia minha velha avó que já até morreu, andamos. Item 4.2.3, processos de falência e recuperação judicial. Eu sei que para vocês parece cedo demais para estar falando nesse assunto, mas eu preciso explicar o contrato de 3 passos, essa alienação de estabelecimento com relação ao processo, à possibilidade de recuperação judicial. Então, fiquem atentos que eu vou tentar ser o mais objetivo e o mais simplório possível aqui para que você possa entender. O que é recuperação judicial? Recuperação judicial é quando uma empresa submete, a gente chama subjúdice, né, ao judiciário, um pedido para se recuperar. Então, o juiz vai analisar ali a planilha de débito, quem são os credores, qual é a viabilidade econômica dessa empresa, e, se tudo tiver ok, vai deferir a recuperação judicial. É o caso da Oi, se vocês, né, estão ligados no que eu estou falando.
A recuperação judicial nada mais é do que uma prorrogação para pagamento futuro aí dos débitos. Tem advogado que já ficou rico com essa história de recuperação judicial. Infelizmente, quando isso chegou no Brasil, foi a lei 11.101 lá de 2005, eu estava empregado lá no jurídico, eu não podia advogar nessa área. Isso aí já passou a onda. Hoje, eu acho até que a onda vai voltar em razão agora do Covid-19, mas vai ser um grande filão de mercado, de repente, para vocês no futuro. O que eu estou querendo falar com relação aos débitos e ao processo aqui de recuperação judicial? Eu estou dizendo que uma determinada empresa pode estar em recuperação judicial e, pode ver que eu faço a referência ao artigo 60. Numa determinada hipótese, veja, a empresa está trabalhando, ainda está pagando de forma parcelada o fisco, está mantendo ali o seu direito trabalhista todo em dia, está caminhando. Digamos que venha um terceiro interessado, né? E faça em juízo esse pedido do quê? Pedido de alienação do estabelecimento. Como assim pedido de alienação do estabelecimento? Eu concordo em adquirir esse estabelecimento, excelência. Mas e como é que vai ficar a dívida tributária e a dívida trabalhista? Olha que coisa de outro mundo. Olha o que a lei nos permite. De acordo com o artigo 60 da Lei de Recuperação Judiciais, se o juiz entender que é cabível, o que é assim cabível? É saudável para essa empresa, é saudável para o fisco, é saudável para os trabalhadores. Fazer essa alienação do estabelecimento como se fosse uma alienação em que os débitos tributários e os débitos trabalhistas não sigam o estabelecimento. Como assim, Juliano? Posso fazer essa alienação? Pode ver que até eu coloco assim, fique atento. Para evitar pessoas de má fé que se beneficiam dessa não responsabilização. Qual responsabilização? Os débitos tributários, os débitos trabalhistas não seguirem o estabelecimento que está em recuperação judicial. Olhem que exceção que o direito permite, hein? Haverá uma sucessão por todas as obrigações do devedor se o adquirente for sócio do devedor ou se a sociedade for controlada pelo devedor, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim. O que isso quer dizer? Digamos que eu seja um dos sócios dessa sociedade que está ali em recuperação judicial. Apareça um terceiro. Esse terceiro interessado em adquirir o estabelecimento. O que é adquirir o estabelecimento? É pagar uma importância e depositar em juízo isso. Se esse terceiro for sócio, for ali, ou sócio do devedor, ou sócio daquela sociedade que é controlada, ou parente linha reta, ou colateral até o 4º grau, consanguíneo, né, que são aquela, né, ou afim, o que vai acontecer? O juiz vai aplicar a solidariedade a ele. Por quê? Para que isso não seja uma manobra jurídica para que prejudique o quê? Prejudique terceiros. Ou seja, eu arrumo um laranja para vir aqui comprar minha empresa sem os débitos tributários, sem os débitos trabalhistas. Nossa, Juliano, mas isso aí é muito pesado o que você está falando. Calma. Eu estou colocando que a lei permite que haja alienação do estabelecimento dentro de um processo de recuperação judicial. Mas não é uma alienação assim, vou deixar para trás os débitos tributários, os débitos trabalhistas. Não é isso que a lei está dizendo, não. Isso só será possível se, né, houver aqui um parcelamento dessa dívida, houver aqui uma responsabilização e que essa viabilidade dessa alienação seja saudável, né? Ela seja possível, haja a continuidade do estabelecimento empresarial. Senão é decretar a falência, né? A dissolução. Vamos vender tudo aqui, pagar os credores, pagar o fisco, pagar todo mundo. Essa é uma exceção, essa é uma hipótese, mas eu já estou antevendo lá o seu 7º semestre e estou contando isso para vocês no 3º semestre, ao que me interessa aqui do estabelecimento empresarial. Penso eu que isso aqui é uma das partes mais delicadas da nossa conversa de hoje, né? Não é simplório, mas eu acho que vocês têm aí massa cinzenta que consegue aqui acompanhar o que eu estou falando com relação a isso aqui. Os créditos, como é que funcionam os créditos aqui do estabelecimento? Vamos ver? A transmissão dos créditos, então, Naomi, você que está comprando aí no estabelecimento, relativos ao exercício da atividade, decorre diretamente do contrato de trespasse. Então, quando eu estou fazendo o contrato de trespasse para a Naomi,
eu estou cedendo os créditos. Por quê? Porque os créditos fazem parte do estabelecimento, ou do patrimônio do estabelecimento. Então, isso vai junto, não vai? Vai. Os créditos são bens corpóreos ou bens incorpóreos? Bens incorpóreos, concorda? Que integram o estabelecimento e será transferido por meio do contrato de trespasse. Então, eu tenho um crédito, eu vou transferir isso aí para a Naomi quando ela estiver comprando aí o meu estabelecimento. A cessão dos créditos depende de notificação e somente produz os seus efeitos a partir da publicação do trespasse no órgão oficial. Deem uma olhadinha no artigo 1149 e vai estar falando que a cessão aqui dos créditos depende do quê? Da notificação desses devedores, concorda? Né? Estou cedendo o crédito, então alguém é devedor, e isso vai depender da publicação aqui no órgão oficial. Deixa eu falar dos contratos, daí eu já faço um bem bolado aqui para vocês não ficarem chateados, porque eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, crê em Deus Pai, tá muito difícil o que ele está falando hoje. Para você não falar isso, calma que eu vou resolver toda a nossa vida. Calma. Deixa eu só terminar aqui nosso raciocínio jurídico. 4.4. Dos contratos. Quais contratos? Então, os contratos não integram o estabelecimento, concorda? Porque ele vai estar lá arquivado, vai estar em uma outra coisa. Pois não são bens. Artigo 1148. Esse artigo estabelece o quê? Salvo disposição em contrário, o adquirente, então a Naomi, se subroga todos os contratos estipulados para exploração do estabelecimento, desde que não sejam contratos personalíssimos. Olha aqui o que fala o artigo 1148. Salvo disposição em contrário, então, ou seja, a menos que haja um contrato entre as partes falando outra coisa, a transferência, ou seja, a minha venda aí para a Naomi, importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Se tiver em caráter personalíssimo, não dá para ceder. É a mesma coisa você contratar o Roberto Carlos para cantar na sua festa de aniversário e depois aparecer o Chitãozinho Chororó, porque o Roberto Carlos cedeu o contrato. É possível? Não é possível, né? Tem gente que odeia sertanejo, tem gente que odeia o Roberto Carlos. Então, não é possível, desde que não tenha cunho de caráter pessoal. Podendo os terceiros, quem são os terceiros? Rescindir o contrato no prazo de 90 dias a contar da publicação da transferência. Então, eu não sou obrigado a ficar com o contrato que eu não quero, eu posso fazer a rescisão se tiver justa causa, né? Ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Se houver justa causa, eu posso fazer a rescisão do contrato de exploração, porque eu tenho justa causa. Se eu não tenho justa causa, eu vou ter que fazer o quê? Se eu quiser rescindir, eu vou ter que pagar as multas contratuais, né? Lembrando que ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Então, não é porque eu assinei um contrato com vocês que eu sou obrigado a ficar o resto da vida. Eu posso rescindir, mas vai ter penas para mim, né? Claro que vai. Cláusula do não restabelecimento. Proíbe-se, entendeu? Então, a lei fala em proibição do contrato de restabelecimento pelo prazo de 5 anos, salvo disposição em contrário, que seria o artigo 1147. Olha o que ele fala. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento, eu, não poderei fazer concorrência ao adquirente nos próximos 5 anos, porque senão eu vou estar prejudicando quem está comprando. Então, nesse caso, a menos que a Naomi assine me autorizando a fazer a concorrência a ela, a lei me diz que é 5 anos. Qual é a minha proposta para a próxima aula? Eu acredito que, veja, olha que eu fracionei a aula passada nessa aula de quarta-feira. Eu acredito que hoje a gente tenha tido muitas informações, né, do artigo 1145 ao 1149. São informações novas, são informações práticas do direito empresarial. Qual é a minha proposta para a próxima aula? Minha proposta para a próxima aula é que a gente faça uma atividade online, então eu aqui e você aí, façamos um contrato de trespasse. Eu trago um caso hipotético, onde vocês serão os advogados de uma das partes e eu serei o advogado da outra parte. Alguém vai vender e alguém vai comprar. E nós fazemos aqui o contrato junto. O que vocês acham? Eles foram embora, olha.
Injusto? Por quê, Rodrigo? Ousado, olha só. Ah, eu não sei nada, não. Ó, nem o código eu não estava aqui, estava pedindo para vocês aí printarem, colarem o artigo 1146. Eu vou ter que. Eu estou na minha casa aqui, eu não tenho mais código, porque eu levei tudo para o escritório, porque eu estou de mudança, né? Então, estou reduzindo as coisas aqui que eu vou ter que levar. Toca a música, só a música para quem? Vamos fazer isso? Eu acho que hoje foi muita informação e eu tenho certeza absoluta que vocês não conseguiram assimilar todas essas informações hoje. E a gente tem que ser adulto no ponto de saber que depois eu leio. Isso aqui não é só ler, não. Isso aqui a gente precisa trabalhar e raciocinar. Então, a minha proposta, exatamente, eu não quero que vocês falem da minha aula como acabaram de falar da aula anterior. Ah, que difícil. Minha aula não é difícil. Nós precisamos fazer pelo chat, pela escritazinha ali, acho que a gente poderia fazer assim mesmo, o Júlio, no Moodle. Podemos. Mas pelo chat, espera lá um pouquinho. Se a gente for fazer pelo chat, aí a gente não vai ter a gravação, né? Vai ficar só a escrita. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu consigo, né? O webcam está aqui, ali eu tenho outra tela, como eu não vou precisar projetar, eu acho que a gente consegue fazer das duas formas. A gente consegue falar pelo chat, mas eu consigo fazer a gravação e a transmissão aqui pelo Google Meet, sabe por quê? Porque eu preciso respeitar aqueles que não puderem ou não quiserem assistir aqui no ambiente online, concorda? Então, eles vão ter que assistir depois. Como é uma atividade, eu não posso preterir, né, quem não vai poder, ou quem não vai querer, ou quem não vai gostar da atividade, eu não posso tirá-los da atividade. Então, eu estou fazendo essa proposta como metodologia, lembra? Metodologia ativa de aula, né? Seria quase que uma sala de aula invertida, mas eu acho que é importante. Se a gente estivesse no presencial, o ano passado eu trabalhei isso lá na sala de aula, lá na metodologia ativa. Foi muito legal. Eu dividi a sala em duas partes, né? Metade foi para um lado, metade foi para o outro, e propus um caso hipotético, claro que eu peguei um caso, vou até ver se eu pego o mesmo caso, propus para uma parte, era a UniFCV sendo alienada a Unicesumar, ou ao contrário, não me lembro. Metade era advogado da UniFCV, metade era advogado da Unicesumar. Cada um tinha que elaborar a sua minuta de contrato e apresentar para mim, para que eu pudesse analisar qual contrato que estava mais completo. E é assim que funciona na prática, sabia? Cada advogado vai fazer a minuta do seu cliente, depois vocês vão confrontar e chegar a uma minuta em conjunto. Não acham que isso será uma atividade legal e produtiva para aqueles que participarem? Essa é a minha proposta. No pessoal na turma do Matutino, eles concordaram. E vocês também, né? Sim, né? Sim, né? Sim. Combinado isso? Que daí, então, vocês não ficam chateados ou não ficam decepcionados achando que essa aula é muito difícil. Então, eu estou propondo uma atividade como metodologia ativa para que a gente consiga trabalhar isso no ambiente online e que a gente trabalhe todos esses artigos. Na verdade, vocês vão ver como é fácil. Combinado? Combinado. Feitas todas essas, como diz o meu marceneiro, tudo conversado, mas nada combinado, né? Não, brincadeira. Tudo conversado e tudo combinado. Eu encerro a nossa aula de hoje, porque está dando aí 64 minutos, para que você não fique reclamando que eu falo demais, e nem que a aula fique muito longa, porque senão depois eu não consigo subir ela para o Moodle. Combinado? Então, na aula que vem, nós vamos trazer essa atividade como sendo uma metodologia ativa, e eu vou fazer com vocês. Combinado? Então, boa noite, bom resto aí de semana para vocês, que continuem estudando, que fiquem firmes aqui no isolamento, na quarentena, e que logo tudo isso vai passar e que nós vamos se reencontrar, né? Não se reencontrar, nós vamos nos encontrarmos pessoalmente aí, seja aí no segundo semestre ou quando as unidades sanitárias, o prefeito, o Barbieri, todo mundo aí permitir. Combinado? Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira, segundo horário. Até mais.